eu vou comentar um pouquinho sobre alguns aspectos de estabelecimentos, de um modo geral, de forrageiras e algumas particulares nessa integração lavoura-pecuária-floresta, né? Antes de começar a falar, eu quero falar disso aqui um pouquinho. Tem aí empresas, cooperativas, Embrapa, e nós estamos... Isso é um projeto que essas empresas já estão apoiando, outras empresas estão aderindo e outras instituições entrando também, que é um projeto de transferência de tecnologia em sistemas de integração lavoura-pecuária. A nossa meta aí é, até 2035, nós, com esses sistemas, nós dobrarmos a produção de carne, de grãos do Brasil, com todos esses benefícios que o Alex e o André já mostraram. Eu provavelmente não vou estar aí para comer essas carnes que nós vamos produzindo por aquela época, né, que a gente avançou, né, na nossa produção agropecuária, e nós aumentamos várias vezes a nossa produção de grãos e de carne. E eu sempre comento, além desse grande aumento de produção, eu e o Atanásio, que já somos uns tordilhos aí, né? A nossa expectativa de vida no início da década de 70 era 55 anos. Agora está em 75. Eu já era para ter morrido há 10, agora eu tenho mais 10 de vida. Mas eu não sei se eu vou chegar até 2035, né? Mas a ideia é essa, né? Bom, algumas características das forrageiras, até para botar na integração lavoura-pecuária, são... Espera aí, deixa eu aprender esse troço aqui. Isso aqui eu quero comentar bastante, que nós sempre erramos nisso. Nós podemos misturar semente com fertilizante, forrageiras podem ser plantadas em plantio direto, já comentamos que elas têm tolerância a sombreamento, tem um equilíbrio para produzir com culturas, podem ser, nesses últimos anos, nós entramos como cultivo em safrinha, a facilidade de dessecação de algumas espécies para fazer plantio direto, o importante é essa palhada nos sistemas, tem um sistema radicular muito profundo, matéria orgânica, enfim, esse sequestro de gases de efeito estufa, compete com plantas daninhas, reduz até 80%, 90% a presença de plantas daninhas, controle de pragas e doenças, e nós temos aí o pastejo, produção de grãos, madeira, enfim, tudo isso, né? E nós temos que começar a olhar pela qualidade da semente, né? Nós temos que ter uma boa semente, o Alex já comentou, já lembrando também, esse material está salvo aí no computador, quem se interessar pode pegar isso aí, né? Esse material vai ficar disponível, tipo assim, hoje de noite, da meia-noite até as 4 da manhã, revisar isso com calma para aprender com mais detalhes, tudo que eu vou passar rapidamente aqui, que o nosso tempo é curto, né? Então, nós temos que botar uma semente de qualidade, né? E na semente, quando se colhe, nós temos palha, nós temos torrões, então nós queremos isso, né? Então, nós temos que ter uma semente com uma boa qualidade, isso é importante. E, às vezes, a gente compra semente assim, o Alex já comentou, nós temos que botar um produto bom. E eu vou mostrar alguns números de qualidade de sementes. Ó, nós temos vários tipos de sementes, ó, isso aqui seria uma semente convencional, que tem terra, palha, semente xoxa, aqui já é uma de mais pureza. E nós temos aí sementes revestidas e tratadas, que isso aqui, eu vou chamar a atenção, de um modo geral, não faz o milagre que se fala por aí, viu? Facilita a distribuição, mas não, algumas outras coisas até prejudicam. E a semente também no sistema normalmente custa algo, como 7%, 10% do custo de uma formação de uma área, às vezes menos, dependendo do objetivo que você plantar, né? Ó, aqui uma primeira, que ainda nós temos falha, né? O pessoal lá, o Valdemir, com os alunos lá, pegou semente no mercado, que esses eram sementes que deveriam ter algo como 50%, 60% de IVC. Vejam que praticamente nós tivemos só uma. Ainda nós temos até falhas na aquisição de sementes, na fiscalização. Aí que o Alex lembrou, faça análise da semente, né? Isso aqui é um outro aspecto. Gente, isso aqui é semente revestida. Aí eu fiz umas continhas. Pegando um exemplo, eu tenho vários exemplos que a gente fez.
Isso aí é o que está no rótulo da embalagem. 60% de VC, 60% viáveis. Isso dá o quê? 60 dá um VC de 36. Revestida. Está lá no rótulo. O meu peso de 1.000 sementes são 24 gramas. Se eu tenho uma semente normal, não revestida, 8. Ou seja, normalmente o revestimento é 60%, 70% do peso da semente. Quando você está comprando 1 quilo de semente revestida, você, na verdade, está comprando 400 gramas. Né? Então, nós temos que corrigir isso aí. Né? E aí eu fiz umas continhas. Ó, com a minha semente revestida, eu preciso plantar 40 quilos para jogar 5 quilos de semente pura viáveis, ou seja, 500 pontos de VC. Ao passo que da outra eu jogo 13 para jogar esses, se ela tiver o VC de 36. Né? Então, nós temos que ter cuidado. E, inclusive, a gente está propondo a modificação. Isso aí tem que ser mais bem esclarecido nos rótulos para que se tenha realmente o resultado. A Jaqueline fez um outro trabalho, né, onde ela viu germinação no laboratório, isso foi publicado no Congresso de Sementes, e de velocidade de germinação. Sempre foi maior nas sementes não revestidas. Tem problemas, às vezes, do produto que se aplica, e as empresas, às vezes, não comunicam o que é que põe para a gente saber o que está prejudicando essa germinação e velocidade de emergência da semente. Então, nós precisamos ter um certo cuidado com isso aí e conferir isso um pouco melhor. Opa, agora já foi demais. Ó, isso aqui é um exemplo que eles fizeram também, ó. 2 empresas nuas e recobertas. Isso é a mesma semente, nós só removemos o revestimento. Olha aqui, ó. A decumbis foi igual, nua ou revestida, mas as outras, sempre a nua germinou melhor do que a revestida. Então, nós temos que ter cuidado. Tem aquele problema da quantidade e a qualidade. Gente, enquanto não se tiver uma definição melhor, a não ser que você conheça um produto, uma semente revestida, que tem uma condição igual à outra, compre uma semente de alta pureza, sem torrões e o mais pura possível, para fazer o seu plantio. Isso aqui foi laboratório. Condições de campo vai ser um pouco diferente, mas também tem testes feitos em vasos com solo, a coisa tem sido quase sempre pior. Né? Lógico que no campo essa diferença provavelmente não vai ser tão grande assim, mas tem que ter cuidado. E para o produtor é interessante você fazer. Faz num canteirinho, lá ver como é que funciona, que no campo sempre a coisa é um bocado diferente. Bom, um aspecto é taxa de semeadura. Eu não vou entrar em muitos detalhes, o Alex já comentou. Quando eu quero palhada, eu uso a taxa de semeadura mais baixa, né? E o que é importante é usar uma quantia adequada de sementes, porque eu tenho um melhor estabelecimento, uma quantia boa. Aqui nós partimos de 640 gramas de sementes puras viáveis até 6,4 kg, né? Isso é um experimento antigo, né? Feito em 80 e tantos, quando nós estávamos lançando o Marandu, mas veja, você tem redução, um aumento no número de plantas estabelecidas, matéria seca, e você tem uma redução no número de plantas daninhas. Aqui é um trabalho mais recente, né, que a gente fez, ó, pegou aí ó, o exemplo, Mombaça, o piatão, pânico e uma braquiária. No caso do Mombaça, 105, 210 e 315 sementes puras viáveis por metro quadrado. A condição de clima foi boa, 30 plantas, 66 plantas, 91. Que o que germina no laboratório não vai virar planta no campo. De um modo geral, nós vamos ver mais uns números. Pânico, 15, 20, 25% da semente em condições de germinar vai virar planta no campo. Para que a área é 40%, 60%, que é uma semente maior. E aqui podemos ver uma situação idêntica, ó, 30 sementes do Piatã, 60 e 90, e nós tivemos esses números de plantas aqui. Né? Então, isso
Aqui foi uma condição muito boa, né? Vocês podem ver aqui, ó, em torno de 30% do pânico virou planta e aqui em torno de 60%. Essa é uma grande dúvida. Ah, eu posso misturar semente no adubo? Posso, desde que eu tenha os cuidados. Eles já têm experimentos antigos, isso aqui é um dado mais recente da Unesp Botucatu. Vejam que o único que afetou um pouco foi a ureia por mais tempo de armazenamento. Se você plantar em 2, 3 dias, veja que todos esses produtos aqui praticamente não tiveram efeito nenhum sobre o estabelecimento dessa semente aí, né? Então, tem situações, tem gente, por exemplo, que põe a semente no adubo e planta com milho e põe abaixo do milho. Nós já vamos ver por que a gente pode fazer isso, né? Que estabelece muito bem. Aí, as várias formas de estabelecimento, não vamos entrar em detalhe, né? Que plantar com lavoura tem alguns cuidados, mas no meio de árvores os cuidados são praticamente os mesmos, né? Que nós temos que cuidar é conservação de solo em qualquer sistema agrícola, nós temos que ter uns cuidados adicionais, e eu acho que isso aí nós precisamos. Infelizmente, tem gente falando em plantio direto, não precisa terraço, até o Globo Rural mostrou o problema no Paraná. Gente, declividade acima de 1%, nós já precisamos em ter complementação de conservação do solo. Porque com esse regime de chuvas, a história da alteração climática, chover 50, 60 milímetros numa hora, nós temos que ter algo mais, né? Temos que complementar. Isso vale para pastagem, para plantio direto, para qualquer situação. Isso nós temos que cuidar. O solo é o nosso principal patrimônio, é a base de tudo isso aí. Correção de solo, fazer as coisas bem feitas, não vamos entrar em detalhe nisso. Preparo do solo para plantar, convencional e direto, vamos olhar alguns números. Cuidar para não acontecer essas brincadeiras desse tipo aqui, né? Isso é muito comum ainda, infelizmente, na formação de pasto. Gradeia, faz e não sei o quê, sem preocupar com a conservação de solo, planta mal. Aí nós temos esses crimes ambientais, né? Época de semeadura. Tradicionalmente nós temos, vamos plantar na época que chove melhor, 15 de outubro, 15 de janeiro. Mas hoje nós entramos com a integração, esse plantio, que eu chamo de capim safrinha, ou capim junto com milho safrinha, e como é condição de boa fertilidade, esses capins, principalmente as braquiárias, toleram essa amplitude maior, né, de estabelecimento, nós podemos plantar em fevereiro, março, até abril, né, desde que a gente tenha uma condição de chuva que possa permitir o estabelecimento. Eu sempre brinco, a melhor época é 2 horas antes de uma situação dessas, né? Aí tem que combinar com São Pedro, né? Não adianta, às vezes você planta na época boa, em dezembro, mas se não chover, ou às vezes dá uma chuva e aí passa 14 dias sem chuva para a forrageira, é complicado. Então, nós temos inconstâncias climáticas. Se o cara conseguir adivinhar que vai dar uma chuva dessas logo depois do plantio, perfeito, né? Aqui um exemplo, um trabalho do colega Zago, aqui da Embrapa de Dourados, ele testou várias forrageiras depois da soja, né? O Paiaguá se destacou porque ele é realmente um material bem tolerante à seca, Charaés, Marandu, Piatã, né? Então tem possibilidade, altas produções. Uma coisa interessante nesse tipo de forrageira é como ela não floresce, ela é plantada agora. Vai colher soja essa semana, na semana que vem planta o capim. Pode ser com milho ou soja, ela é exclusiva, daí depende do sistema de produção. Alta qualidade, que esse capim não entra em floração, então ele tem só folhas aí nos meses de maio, junho e julho. Você tem uma excelente pastagem nesse período seco. Esse é um dos grandes... Vejam aqui a proteína e a digestibilidade desses materiais. Aí nós temos esse tipo de pasto, olha aqui, junho, né? É esse tipo de pastagem. Então é fantástico, né? Aí você põe 6 bezerros por hectare, ganhando 500, 600 gramas por dia nessa época do ano aí, onde normalmente o animal está passando apertado nesses pastos convencionais. Outro aspecto, elas têm tolerância à sombra. Vamos só pegar o exemplo aqui do Marandu e do Maçai. Esse aqui foi um trabalho feito pela Embrapa Acre, em pleno sol, a produção, com 30% de interceptação de luz, 50%.
Veja, até 70 ainda cresce. Né? Por isso a ideia de plantar junto com milho, plantar com eucalipto e tal. E isso aí é interessante, né? Que elas têm tolerância, a gente até nem sabia muito disso. Isso começou em meio à turma do reflorestamento, já vários anos atrás, começaram a botar capim no meio, botar boi no eucalipto para evitar incêndio florestal, que você deixa a macega crescer lá embaixo, você começa a ter mais risco de fogo. Então põe braquiária e põe boi e você segura esse negócio, né? O boi entra como bombeiro nessa história. Outra grande coisa que nós, tanto na integração em todo, que nós estávamos falando de sequestro de carbono, gente, essas plantas têm mais embaixo que em cima. Nós conseguimos, com essas forrageiras, algo como 12, 15, nós até já medimos 20 toneladas de raízes, né? Tem lá 6, 7 toneladas, 8 na parte aérea, mas nós temos 15 de raízes. E outra coisa importante, essas raízes se renovam todo ano, né? Gente, um capim, quando começa a brotar em outubro, ele não põe toda a parte aérea novinha, perfil novo, a mesma coisa ele faz com o seu sistema radicular. E por isso, no manejo da pastagem, nós precisamos ter um cuidado que ele tenha um bom crescimento também, não manter o rapadão, que senão ele não consegue botar a raiz lá embaixo para aguentar a seca subsequente. Essa é a ideia que se tem aí. Então, isso é uma coisa fantástica. Olha aí, ó. Esse sistema, ó, a história da profundidade. O Pataná já é da época dos primeiros dias de campo na Embrapa, nós já fazíamos isso. Isso aí nós levantamos, não formava bem os pastos. Fomos para a literatura, pô, tudo é feito em casa de vegetação onde você molha todo dia, né? Você semear, molhar todo dia é bom. Isso aqui nós fomos fazer no campo, ó. Plantio superficial com compactação, plantando a 2 centímetros, a 4 centímetros, 6, fomos até 10. Olha que é uma saia, um pânico. É um dos pânicos que tem a menor semente. Vem muito bem de 6 centímetros, mas vem até de 8. É melhor plantar 8 que jogar na superfície e compactar. Gente, isso eu estou brigando há 30 anos e continua fazendo errado. O pessoal não lê o folder que tem do capim, o vendedor manda jogar e passar gaiada, como o Alex falou. Gente, por favor, enterre a semente. Eu sempre brinco, pode ser com grade, pode ser com a semeadora, pode ser com a colher, cava um buraquinho, mas põe aqui, ó, nessa profundidade. Planta que nem arroz e soja. Olha aqui o caso do charaés, que é uma semente de braquiária, uma semente grande. Por isso que pode misturar no adubo e botar na linha do milho ou do sorgo, lá embaixo, abaixo da semente do milho ou do sorgo, ele até retarda a germinação junto com a cultura. Formação de pasto convencional. Fazenda normalmente não tem muito equipamento. Aí a gradezinha, que há muito tempo atrás tinha 28 polegadas, só mas com 22, uma grade, abre 2 furos, uma grade niveladora e manda ver e enterra essa semente. Ó, é isso aqui, ó. Aqui tem bastante estudante, que dê a morfologia de gramíneas. O que ela faz? Por que essa profundidade? Ó, a semente está aqui, ela emite a raiz primária, emite esse mesocótilo que vem até uns 2 centímetros da superfície do solo, aí ela emite as raízes definitivas, depois de algumas semanas morre, né? Ó, isso aqui é uma semente plantada a 8 centímetros, essa a 4, essa a 2 e essa na superfície. Ó, veja que até o sistema radicular é melhor, já explora um volume maior de solo. Vamos voltar aqui, ó, o caso do Maçai, a mesma coisa. Ó, isso aqui nós testamos vários métodos de plantio com e sem rolo. E nós medimos exatamente esse bendito mesocótilo aqui, para saber que profundidade ficou essa semente. Isso aqui eu fiz em 81, era bem mais novinho que hoje, viu? Ó, quando eu jogo na superfície, passo o rolo, minha semente fica nessa faixa aqui. Se faltar chuva, foi para o pau. A grade, ela distribui no perfil. A semeadora, mais ou menos a 3, ela põe. A 6, ela já põe mais fundo. Então, aqui eu não estou pondo todos os meus ovos num cesto só. Estou botando. Se chover bem, pode perder alguma aqui do fundo, mas se faltar chuva, essas aqui vão estar numa condição melhor. É só para comentar que nós temos que enterrar essa semente. Aqui um exemplo, né, do Paiaguás e do Zuro, que são
as novas vedetes forrageiras nossas, que é o Paiaguás e o Zuri, que é um pânico. Veja aqui, ó. Lance cobertura com rolo, lance cobertura com grade niveladora. Olha o número de plantas. E choveu bem. Olha aqui, ó. Sempre incorporando um pouco mais, né? O rolo já ajuda, mas a grade sempre funciona melhor. Bom, isso aqui é só para mostrar uma situação de um plantio convencional. Aí nós temos problema de planta daninha. Pode ser um controle mecânico, cultural, químico. Aí hoje muito é o químico, lógico. Mas o cultural nós podemos pensar em taxa de semeadura, como eu já mostrei, né? E às vezes nós temos uma formação, o Alex já mostrou umas fotos bonitas também, muita planta daninha. Bom, você tem que entrar com herbicida, vai depender da situação. Mas se você cuidar, qual é o aspecto que você pode fazer? Eu não planto muito cedo, eu deixo germinar a planta daninha, passo uma grade e depois eu semeio meu capim, eu tenho menos planta daninha. Eu posso aumentar a taxa de semeadura. Porque se você tiver problema sério de planta daninha, vai atrasar a formação do pasto e vai ter o gasto com herbicida. Plantio com culturas, isso é antigo. Aqui tem alguns de cabelo branco já. Muitas das braquiárias aqui do Cerrado foram plantadas com a cultura do arroz aí na década de 70, 80. Já, isso não é novidade. Na década de 40 e 50 já se plantava colonião dessa forma também. O que nós fizemos hoje é botar as tecnologias modernas da agricultura, equipamento, insumos, fertilizantes, herbicidas no sistema. Mas é só para mostrar que é possível você plantar, colher grão, né? Colher grão e implantar a forrageira. E nós entramos mais na Embrapa Gado e Corte com essa ideia de integração, que era recuperar pasto. E hoje o sistema que nós queremos é recuperar pasto e já voltar com lavoura. Sistemas realmente alternando boi e lavoura. E também entra o componente arbóreo, como já foi colocado aí. Esses são os diversos sistemas, muitos que nós podemos trabalhar nesse sentido. Então, isso é um negócio complexo. É um novo cenário, nós temos todas essas possibilidades, parte de conforto animal, produção de grãos, madeira, enfim. Aqui foi difícil botar essas vacas nessa posição, né, para tirar a foto. Então, você tem todo um universo novo aí pela frente e que nós podemos. Ó, com culturas. Aqui são vários locais, taxas de semeadura diferentes, por exemplo, do marandu com a cultura do milho. Vejam que não afetou a produção de milho, em praticamente nenhuma situação, nós temos um segredinho para acertar isso. Quando eu quero só palhada, a forrageira que eu vou utilizar, o Alex já comentou, nós usamos uma taxa de semeadura menor. Mas quando eu quero plantar um milho, quero formar um pasto, eu uso uma taxa de semeadura maior. Para ter um passinho bem formado, eu quero colher um milho silagem, como o Alex mostrou, quero colher grão, enfim, todas essas combinações. A coisa funciona, não tem grandes mistérios. Ó, aqui um exemplo, plantou na entrelinha do milho e botou no adubo com milho. Está vindo umas plantinhas no meio do milho. Ó, um exemplo aqui, ó, está aqui. Aqui foi um trabalho que nós fizemos lá, onde nós plantamos o capim simultaneamente com o milho e tardiamente. E nós, então, deixamos ele sem a competição de milho e com a competição do milho. Aí nós vamos olhar uma foto. Nós jogamos aí 4 quilos de semente pura viável dos pânicos, que vai dar 8 quilos de semente comercial, mais ou menos. Charaés e marandu, 5 quilos, que seriam 10 quilos de semente. É para formar o pasto. Então, nós tivemos aí, foi uma condição de clima também bom, ó, estabelecimento bom, né, número de plantas estabelecidas, bom estabelecimento. Nesse caso, nós plantamos o milho, que em 70 e com 2 linhas da forrageira na entrelinha do milho. E como é que se segura essa competição? É isso aqui, ó.
Se eu tenho, o meu capim está vindo muito no meio da minha cultura do milho, ó, o milho crescendo livre, a braquiária crescendo livre, eu aplico o herbicida, princípio ativo nicosulfuron, eu retardo, eu atraso o crescimento da cultura, da forrageira, para ela competir menos com o milho, ou não competir. Ou eu planto 20 dias depois. Foi o que nós fizemos naquele experimento também. Ó, isto aqui é um exemplo, ó. O Massai e Piatã sem supressão e aqui com supressão. Você segura o crescimento da gramínea, da forrageira, para não atrapalhar o milho. Ó, e essas forrageiras têm competições diferentes. Aqui nós não aplicamos nem a atrazina, nem o nicosulfuron. Olha aqui, ó, o Massai, tranquilo, brisante da cole sorgo. Tanzânia, Mombasa compete muito mais, são mais complicados. Então, você precisa ter atenção nisso. Quem quiser ler mais sobre isso, tem aquele livro da Embrapa Arroz e Feijão, que trata bastante sobre essa parte aí também, de integração lavoura, pecuária, floresta. Até deve sair uma nova edição dele agora, né? Ó, esse aqui era do nosso experimento, ó, esse aqui nós plantamos sem milho e com milho. Ó, a situação que estava o pasto na colheita do milho, isso aqui foi plantado 22 dias, se não me engano, dentro do milho, né? Ó, semeadura tardia ou semeadura simultânea. Então, a planta sobrevive aí no meio, né? Você colhe o milho começou a madurar, começa a entrar a luz e ele cresce. O caso do marandu, né? Mesma situação, mesmo experimento. E aí nós tivemos uma falta de chuva, na época da floração do milho. Então, vejo que o plantio tardio favoreceu um pouco. Aí tem um detalhe nessa competição. Quando eu tenho ótima fertilidade e boa chuva, a competição é pouca. Quando começa a faltar fator de produção, que seja nutriente ou água, aí a competição se acirra um pouco mais. Mas tem várias formas. E só para mostrar esse experimento, depois ele seguiu, nós colhemos o milho, deixamos o capim crescer, e vejam que nós tínhamos, na colheita do milho, isso no plantio simultâneo e isso no plantio tardio, né, 22 dias dentro do milho. Os capins que cresceram livres, lógico que é uma formação normal, aí com 100 e tantos dias, uma produção enorme de massa. Aí na estação seguinte, em outubro, novembro, nós fomos plantar soja sobre essas áreas. Ó, o que eu tinha de palhada aqui e no milho solteiro. As palhadas que eu tinha. Sobre isso nós plantamos soja. Aí eu vou só mostrar, a foto é mais bonita até que os dados. Mas aqui tem um numerinho ainda, ó. Plantas daninhas. Olha aqui onde eu tinha só milho na estação anterior. As forrageiras me reduzem 80%, 90% a presença de plantas daninhas. Na soja subsequente. E isso era mais ou menos assim, ó. Olha aqui, ó. Milho exclusivo, lavoura, como é que a soja chegou no final do ciclo? Olha aí, ó. Com o marandu, como é que a soja chegou no final do ciclo? Onde tinha marandu no milho anterior. Aqui, ó, né? Com Massai. Aqui é de um outro experimento. Tem esses 4 forrageiras aqui, ó. Vejam aqui, ó. A palhada que eu tinha por ocasião do plantio da soja. E o milho exclusivo. Plantas daninhas. Agora, mais interessante, quando falta chuva, faltou chuva aqui, tanto no estabelecimento como na maturação, mais 6, 8, 10, 12 sacas a mais. Hoje, historicamente, se tem 3 a 5 sacas a mais, onde eu planto milho, safrinha com braquiária do que não. Seu Irineu Schwamba está aí, ele falou uma frase muito bonita uns anos atrás, que eu sempre uso. Eu não sei, eu acho que é a primeira vez que ele vai ouvir eu falando, eu falo isso em todo o Brasil. A braquiária é meu seguro agrícola. Ele usou essa expressão lá na Embrapa, em Dourados, uma vez, né? Porque te dá estabilidade na produção, você não perde água, você cicla mais nutrientes, você aumenta a matéria orgânica, você tem 3 semanas sem chuva, não faz nada, e se você tiver pouca palhada, só as caninhas de milho que vai ter, você vai ter problemas. Aqui, ó, nós temos feito plantio sobre
palhadas, de até 6, 8 toneladas de forrageira sem problema nenhum. Aqui é um exemplo de um dado que foram até 10 toneladas de um pânico. Ó, melhorou o estabelecimento até 10 toneladas. Pô, você põe 20, aí é uma massa complicada, mas não tem problema de fazer plantio direto. Olha aqui, ó, plantio direto de forrageira sobre palhada, aqui, ó, plantio de maçai sobre uma palhada de decumbes, maçai com sorgo sobre palhada de decumbes. Isso aqui é uma foto desse ano. Interessante comentar, é trabalho, um grande mérito da Fundação, de estar divulgando fortemente essa ideia do milho safrinha com capim, as universidades, a Embrapa. Essa região nossa aqui, Maracaju, Rio Brilhante, Sidrolândia, Nioaque, Dourados, ó, gauchescamente falando, todas essas coxilhas cobertas de braquiária depois de colher o milho safrinha. Está entrando, está pegando, porque os resultados são bons. Quem está conhecendo sabe. E nós temos que quebrar esse paradigma de plantio direto, que na verdade não é plantio direto, é plantio sem preparo do solo. Nós temos que fazer plantio direto com palhada, né? Nós temos que acertar isso aí. Ó, nós temos também a possibilidade de usar leguminosas nesses consórcios. Aqui é só um exemplo. Lá em cima, no estande da Embrapa, nós temos lá a mistura de guandu com milho, e nós confeccionamos silagem, o pessoal do Senar já está fazendo em propriedades. Ó, a proteína numa silagem de guandu puro. Mas ó, a fermentação não é boa, ela não baixa o pH. Mas vejam aqui, onde eu tenho o consórcio, do meu consórcio com mais ou menos 25% de guandu, 14% de proteína contra 9% do milho puro. E nós adicionamos artificialmente também. Então, nós temos aí um aumento de produção de forragem da ordem de 20%, 25% e uma melhora na qualidade. Então, são toda uma série de possibilidades. Quando nós entramos com a árvore, o Alex e o André já mostraram muitas situações, eu vou comentar alguns aspectos. Plantar o pasto é o mesmo princípio, é enterrar semente, taxa de semeadura e tal. Eu vou comentar algumas particularidades. Isso aqui é um trabalho que nós temos lá em Silvíria, forrageiras dentro de eucalipto, e aqui eu quero mostrar essa foto, veja que esse eucalipto está tendo problemas. Foi uma escolha de um clone inadequado, que não foi bem, o André lembrou bem, tem que usar o material apropriado para a região, mas as forrageiras tiveram esse tipo de comportamento. Ó. Quem tolera mais sombra? As brisantas, de um modo geral. Decumbe já não tolera tanto. Aqui, ó, Mombaça e Maçai foram muito bem. Aí veja um outro pânico já, o Aruana não foi tão bem. Então, tolerância à sombra desses materiais, dentro do bosque de eucalipto. Lógico que você tem situações muito perto da árvore, o pasto não vai se estabelecer tão bem. Isso aqui é lá na Embrapa Soja, em Londrina, em agosto de 2013, mas mais afastado do eucalipto. Aqui ele, em plena seca, está faltando água, mas depois, quando começa a chover, ele vai se recuperando. E esse ano tinha feito um pouco de frio, lógico, lá é mais frio, não cresceu tanto. Isto aqui é em Cachoeira Dourada, ali no sudeste de Goiás, né? Vejam aqui, plantou com milho, tem o capim, o gado já pastejou, já está suplementando o gado, né? Este aqui é no experimento lá em Campo Grande. São esses os problemas, aquilo que o André já falou muito bem, nós precisamos deixar o eucalipto crescer. Nós aqui entramos direto com a forrageira, mas nós fenamos, é uma alternativa. O ideal é fazer 1 ou 2 anos de lavoura e aí plantar o capim, né? Porque o eucalipto já está crescido, a árvore já escapou, e aí você faz o acerto e entra com os animais, conforme eles já comentaram. Ó, aqui uma opção tradicional, isso aí quase todo mundo já viu, lavoura de arroz no primeiro ano, colhe arroz, planta soja no segundo ano, né? Uma lavoura normal, um solo até relativamente arenoso, né? Não é um espetáculo. E no terceiro entra o pasto. Ó, tem uma produção de 8, 10 arrobas por hectare ano dentro dessa floresta. E vocês olhando aqui, ó,
Isso aqui tem mais ou menos 50% de sombra, né? Então cai naquela que o capim ainda tem condição de crescer, né? E você tem essa produção. E lógico que não vai se produzir o normal que em pleno sol, depois de um certo tempo. Eu quero só fazer um comentário aqui, ó, sobre o manejo de pastagem. Só estabelecer não adianta. Pessoal, para integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária-floresta, o manejo bom para a pastagem exclusiva funciona bem dentro do sistema também. Já vou mostrar por foto. Olha aqui, ó. Isso aqui é pastejo contínuo de marandu, mantido a 15, 30, 45. As 3 forrageiras são dados de vários anos. Ó, melhor ganho por cabeça e melhor ganho por hectare. Todas elas. 30 é o xodó, né? Estão vendo aí? É isso aqui, ó. Isso aqui teve adubação de manutenção. Nós temos muito esse manejo aqui. Viu lá que a produção não é boa. Este aqui é o bom manejo para ganho animal. Eu tenho palhada para fazer plantio direto. Eu tenho um bom sistema radicular. Isso vale tanto para pastagem exclusiva, na integração lavoura-pecuária, na integração lavoura. Eu posso, eventualmente, manejar um pasto assim. Que eu agora, a partir do mês que vem, começa a ralhar, de março começa a ralhar a chuva, eu deixo um pasto subir para usar mais na seca. Mas o que eu não posso fazer é isso aqui, ó. E esse é o principal causa das nossas degradações de pastagem. Vocês imaginem isso aqui, conduzido por 4, 5 anos sem essa adubação de manutenção, como é que estaria isso aí? Nós temos marandu lá na Embrapa, foi plantado em 82, ele está perfeito ainda. A Tanás foi em dia de campo lá naquele negócio. Ele está perfeito e ele só foi adubado a primeira vez em 95 ou 96. Hoje nós estamos com um sistema mais intensivo, estamos produzindo 20 e tantas arrobas. Os sementeiros não gostam que a gente fala isso, se tu cuidar do capim que ele não acaba, porque eles não vendem semente, porque eles hoje vendem semente para recuperar pasto, né? Zimmer, você não pode falar isso, que o capim dura, você cuidou, ele vai embora. Ó, na árvore tem outra coisa, né? Na sombra, eles já comentaram vários benefícios da sombra, qualidade da forragem, proteína, digestibilidade um pouco melhor que em pleno solo. Isso aqui da Embrapa Gado de Leite. Isso aqui do trabalho nosso. Agora você tem o seguinte, ó, menos produção de forragem mais perto da árvore, mas ela tem um pouco mais de qualidade. Mas lógico, você tem que computar. Eu quero árvore, já foi comentado aqui, eu quero boi, eu tenho esse equilíbrio, né? Isto aqui, ó, o André comentou aqui, ó, esse é aquele experimento nosso lá, com 227 árvores e 257, aqui, ó, lotação menor, sistema terceiro ano, né, 334 quilos por hectare, 459, 537. Lotação menor, lógico. Aqui um espaçamento de 14, já bastante apertado, né? Já está bastante denso. Outra coisa aqui, ó, só para mostrar, ó, o manejo. Manejou mais ou menos a 27 e 39. O manejo melhor, que eu falei lá, em torno dos 30 centímetros, né? Foi melhor do que manejar mais alto. Aí se fala, e pequeno produtor? Tem tração animal. Tem várias fábricas no AgriShow em Ribeirão Preto, no Show Capavel, que vai começar na outra semana. Eu fotografei isso lá. Tem ali no Paraná e Santa Catarina, empresas fabricando equipamentos. Isso aí funciona para grande propriedade, pequena propriedade. Essa integração de árvores e integração lavoura-pecuária para produção leiteira é fantástica também. O cara vai reformar seus piquetinhos para botar as vacas, ele colhe silagem, a planta o milho com capim, ou o sorgo com capim, ele tem alimento. Aqui, ó, um pulverizador, acoplou. Isso aí, o cara bom, de perna, ele faz 2 hectares por dia. Rende bem mais do que puxar a enxada para arrancar a braquiária, né? Aqui, pequenos tratores, semeadoras, né? Olha aí, ó, para um agralizinho, tem equipamento, está surgindo, está desenvolvendo, então funciona também. Esse aqui é um trabalho da Universidade de Viçosa, da Emater de Minas, que eu chamo o trabalho nas planícies verticais de Minas, né?
Olha aqui, ó, tração animal. A coisa vai, ó. Tem um troço meio... Quer dizer, se querer, faz, né? Não é um negócio tão impossível assim. Aí nós podemos produzir carne de qualidade, até assador meio atrapalhado faz churrasco bom, faz esse churrasquinho de fim de semana. E aí nós podemos cuidar dos bichinhos, preservar a natureza. E isso aqui não é sem raça definida. Isso é das seleções do Rio de Janeiro. Gente, nós temos que pensar em deixar alguma coisa melhor para as futuras gerações. E com esse tipo de trabalho nós podemos deixar, né? Nós já fizemos o suficiente de agricultura e pecuária predatória, nós podemos fazê-la bem, produzir mais, com toda essa proteção ambiental e com mais qualidade. Eu acho que essa meta, nós temos a conta, é perfeitamente factível nós, nessa área que nós exploramos hoje, nós dobrarmos. Já temos a tecnologia, eu acho que já temos, ela precisa chegar no produtor e passar a ser adotada, de dobrar a produção de grãos e de carnes. Tá, obrigado, pessoal, e agradeço a atenção de vocês. E lá na Embrapa nós estamos à disposição, quem quiser nos visitar, quiser organizar grupos para nos visitar, entre em contato com o nosso pessoal da transferência de tecnologias, e espero que eu tenha criado bastante dúvidas.